Olá, empresários. Eu estou aqui hoje com a Vanessa Oliveira, sócia proprietária da rede de escolas Huggo Education. E eu estou com prazer, porque ela é uma amiga muito querida já de tempos, e é por isso que você está aqui hoje. Você é uma pessoa que eu admiro bastante o trabalho, está à frente aí de várias unidades, né, ajudando os franqueados também, então uma franqueadora. E a Vanessa acho que é a pessoa que eu conheço que mais faz reuniões, assim, é uma pessoa extremamente eficiente em reuniões, e ao mesmo tempo tem uma história muito bacana, né, de como se tornou ali também a sócia. Ela não ganhou de presente do pai, da mãe, foi tudo na correria mesmo do trabalho. E queria que você começasse contando um pouco desse detalhe, como que você chegou ali, né, para hoje ser sócia da franqueadora. Bom, na verdade, o meu lado empresarial ele já existe há muito tempo. Acho que desde quando eu comecei a trabalhar com um dos meus sócios, que é o Paulo, que foi um gesto empreendedor na minha carreira quando eu comecei, porque era dezembro de alguns anos atrás, não vou falar quantos, porque, enfim, Agora, esses dias, é um um dia tempinho desses aí. aí, quase 20. E E era dezembro, eu trabalhava em ramos eu trabalhava numa livraria de livros estrangeiros, e eu sabia que existia aquela escola de inglês ali nas redondezas, num lugar agradável de se trabalhar e tal. E eu fui lá pedir emprego, mas eu ainda trabalhava nessa livraria. E o dono da livraria, que era o Paulo, que hoje é meu sócio, Ah, o Paulo era dono da perdão, livraria? ele era dono da escola. Ah, tá. O dono da escola me entrevistou, falou assim: Olha, mas eu não vou te contratar, porque você trabalha na livraria de um conhecido meu, você já, né, a gente sabe, a gente tem esse relacionamento de empresários, eu não vou, você tá bem lá. Eu falei: Não, eu já me desliguei de lá, e eu quero trabalhar aqui. Eu gostei muito eu sei que vocês estão precisando de uma pessoa para o ano que vem, talvez eu sou uma pessoa da vaga. E ele falou assim: Bom, nós estamos em dezembro, a gente vai fechar a escola agora, recesso. Dia 10 de janeiro a gente volta. E aí a gente volta a conversar, eu te ligo. Tá? Tá. Dia 10 de janeiro, quando ele chegou com a esposa dele, eu estava sentada na porta da escola com a minha marmitinha, assim, com a minha bolsinha sentada, plena, esperando ele. Quando ele abriu a porta do carro, ele falou: O que você está fazendo aqui? Né? Eu falei: Eu vim trabalhar. Ele falou assim: Mas como assim? Eu não te contratei. Quem é você? Se fosse eu hoje, eu falava: Oi, né? Mas ele falou assim: Louca, né? A louca. A louca. Aí a esposa dele saiu do carro, assim, acho que ela ficou com dó. Eu tenho certeza que ela ficou com dó. Ela fez assim: Deixa ela, deixa a Paula. Fez assim, sabe? Ele falou: Então tá bom. E acho que foi daí que surgiu o meu encantamento e gosto pelas reuniões, porque os 3 primeiros dias inteiros eu tive reunião com ela. Ela passava o dia inteiro conversando comigo, me treinando, explicando as coisas da escola, como funcionava, como era o método, tudo. Enfim, ali foi meu primeiro gesto empreendedor, que eu empreendi a minha carreira. E eu acho que muitas das coisas que as pessoas, né, os CLTs hoje não sabem, você pode empreender na sua carreira também, né? Empreender sendo colaborador. E aí, a partir daí, eu tive muitas outras atitudes de empresário, porque eu tratava como E se qual foi a fosse função meu. que você entrou lá? Recepcionista. Recepcionista. Mas assim, lavei banheiro muitas vezes, varria a Bom, frente faz da tudo, né? escola, fazia Quando a gente tem café. pouco colaborador, vira, tudo faz tudo. Porque a pessoa fala assim, eu vou fazer só isso. Não, não. Alguma coisa pode acontecer no meio do E até caminho que não tá ali hoje, no job né? description. Exato. E até hoje, né, Luiz? É assim, a gente faz o que tem que fazer. Bom, mais um Tem. empresário falando que tem que fazer o que tem que ser feito. Já foi tema aqui no Empresários Pro É. sobre fazer o que tem que ser feito. E tem, assim, você tem uma equipe grande, mas hoje, por exemplo, eu tenho uma pessoa do meu financeiro está com a filha fazendo uma cirurgia, a minha assistente pessoal, eu tenho uma assistente profissional pessoal. Ela não tá bem, precisou folga. Eu falei: Vai, fica aí no seu tempo quando você estiver bem. E a minha outra é de mudança. Então, assim, eu tenho 3 pessoas no meu time hoje que são todos os meus 3 braços direitos em Uhum. setores diferentes. E elas estão off. E a escola tá rodando lá, a empresa tá rodando. E eu precisei fazer outras coisas mais cedo hoje. Acordar mais cedo, atender recepção, atender aluno. Porque normalmente eu não atendo. Mas hoje aconteceu. E isso foi a vida toda, né? Isso é um ponto importante que você trouxe, porque muito empresário, ele aprende, alguns poucos aprendem a delegar, vão começando a passar as tarefas, mas eles acham que porque eles delegaram, eles não têm que fazer mais. E isso é um engano, né?
Uma empresária, acima de tudo, ele tem que fazer com que as coisas estejam funcionando. E se for necessário, alguém teve algum problema, claro que depende do tamanho da empresa, né? Mas se uma empresa pequena, você tem 3, 4, 5 colaboradores ali, cara, vai, se for necessário, volta, ajuda a lava o banheiro, tem que fazer o que precisa ser feito. Óbvio que você não vai se manter nessa condição por muito tempo, que você, na sua empresa, provavelmente vai ter dificuldade em crescer. Mas esse arregaçar de mangas eu também acho que é extremamente importante. A gente teve a oportunidade de trabalhar junto com a Vanessa num projeto, né? E eu acompanhei de perto o profissionalismo da Vanessa. E a Vanessa, ela é como se fosse um COO também. Ela é uma gerente de operações ali, que ela sabe de tudo, está em todos os lugares, onipresente, né? Eu queria que você falasse um pouco ali, que momento que você percebeu que você estava deixando de ser uma colaboradora que talvez fosse cumprir um plano de carreira tradicional para, de fato, falar, peraí, eu acho que eu estou começando, eu posso empreender, ou foi surpresa e apareceu para você sem você imaginar e você topou. Como é que foi esse marco de se tornar uma empresária? Olha, eu costumava ter o senso de dono, né? Então, muitas vezes eu respondi hoje para os meus sócios, que na época eram meus líderes, como se fosse eles, muitas vezes. Algumas vezes sendo porta-voz e outras sem que eles estivessem. E eu tomei a atitude e fui lá e fiz. Então, a partir do momento que tudo era assim, vê com a Vanessa, verifica com a Vanessa, vê, né, fala com a Vanessa, eles mesmos, eu não sei, eu confio, vê com a Vanessa, tanto porque eles confiavam, tanto porque é isso que você falou, eu estou um pouquinho em cada departamento da empresa, né? Mas eu fiz um PDI, né? Um planejamento de crescimento individual. E quando eu coloquei lá que a minha meta era expandir a rede com franquias, estar na gestão de treinamento de novos franqueados, eu já não me via mais como uma colaboradora, coordenadora, porque assim, eu comecei Explica um pouco do PDI só para a galera entender um pouquinho melhor. O PDI, ele é um planejamento de desenvolvimento individual, que você pode fazer com o liderado e falar, Luiz, como você está hoje? Eu estou na função no meu caso eu era lá, né, fui recepcionista. Para você chegar no cargo de coordenadora, o que você precisa? Né? E depois de coordenadora, para supervisora, enfim, para gerente. Mostra para o colaborador, então, como ele vai, o progresso, o que ele vai ser medido e como que ele chega ali no determinado ponto, né? Isso. Não é só de acordo com o financeiro, né? Que você, quando você estiver aqui, você vai ganhar X. Mas o quanto você precisa ler, o quanto você precisa estudar, o quanto você precisa aprender a tomar decisões sozinho, o quanto você pode liderar seu time mesmo não sendo um líder. Porque a gente sabe, né, Luiz, que hoje em dia ali no dia a dia da equipe, lá entre a operação, tem muito líder ali sem ter o cargo de líder, exatamente. Né? Ele se torna líder por eleição dos colegas, né? E não por indicação da gestão. Esse é um ponto importante. As pessoas acham que liderança é só quem tem um cargo de gerente e tal. Mas o líder, acho que uma das coisas, um dos aprendizados mais importantes que eu tive sobre liderança foi que, primeiro de tudo, a liderança exige o consentimento das pessoas que você está liderando. Então foi o que você falou, né? Ele é quase um escolhido ali. E eu acredito que liderança é bem... E não precisa do cargo, do título para você ser. Porque naturalmente, se você é responsável, você entrega as coisas, você puxa ali para si muita coisa e realiza, naturalmente você está exercendo um cargo de liderança, um papel de liderança ali com as pessoas, né? E você considera que o PDI, já quando você começou a querer treinar outros franqueados, etc., você já começou a se ver, então, como uma empresária mesmo, e não só cumprindo alguma função ali, né? Sim, eu puxava para mim a responsabilidade, e quando eu voltei da primeira convenção de franqueados, e eu pensei, eu já escrevi isso em algum lugar que eu estaria aqui, eu escrevi isso, né, eu até procurei no meu celular na hora, e falei, tá aqui em alguma pasta, eu vou achar meu PDI, porque a gente sabe de cabeça, né? E aí ali no carro mesmo eu falei, olha, eu falei que nos próximos anos eu estaria numa convenção de franqueados, treinando novos franqueados, e lá eu estava. Legal, né? E nessa época não era sócia. E a partir daí a nossa rede foi crescendo, essa habilidade de treinar novos franqueados, acompanhar. Hoje eu faço a governança corporativa das unidades, analiso os indicadores. Então aí eu fui treinada nessa época para fazer isso. Precisei ler, precisei estudar Falcone, né? O Falcone que a gente lê e estuda bastante para entender a importância dos indicadores, como funcionava, para eu poder compartilhar com os franqueados também isso. E agora o meu PDI é outro, né? Então, assim, você vai atualizando.
Hoje eu já nem chamo de PDI, chamo de quadro dos sonhos. Uhum. Mas é isso, sabe? Eu vejo que você se coloca você coloca uma meta, você cumpre e você vai. Cheguei aqui, realizei, tô feliz, mas o próximo passo é qual? Olha que legal. Só nessa conversa muito breve, aqui nos poucos minutos, você falou de pontos extremamente, assim, que são recorrentes, assim, da ideia, da essência do Empresários Pro. Você falou de PDI, você falou de meta, você falou desse pensamento de dono, você falou da questão do desenvolvimento, você foi procurar o Falcone, referências, né, na área, e estudar para poder fazer isso, porque não se trata só de você saber fazer a sua função. Se você sabe a sua função, você chega até um ponto. Mas e depois? Porque a sua empresa, hoje ela está aqui. Mas daqui 5 anos, se você quer que ela cresça, ela tem que estar num patamar acima. E para isso, o que o seu conhecimento avançou? Você achar que só por você executar o que você faz, ela vai? Não vai. Não é só sobre isso, né? Legal. E que, assim, o que eu vejo que é muito forte hoje, lá na Huggo, assim, é a questão de cultura, e é que talvez quando a gente está dentro do aquário ali, até brinquei com a Vanessa sobre o tema, quando está dentro do aquário é difícil o peixe ver água, né? Então, assim, a Vanessa falou assim, nossa, mas será mesmo e tal? Eu falei assim, cara, a gente que vai observar uma empresa, uma cultura, não é algo só que está na parede para muita gente. Cultura é o tempo inteiro. É o micro contato que você tem com a recepcionista, o como você é tratado, o que está nas paredes, o que está nos papéis, o jeito que está sendo comunicado. Então, cultura é tudo isso, né? Então, se sente. A cultura você se sente ali quando você entra no ambiente que você está. E ali é notável, na Huggo, essa questão da preocupação, até pelo slogan, né? Então, você ser especialista em inglês e fluente em pessoas, que é o slogan deles, você ser fluente em pessoas, você tem que realmente ter esse cuidado com isso, e eu acho que isso lá é muito bem feito, essa questão. Eu queria que você falasse um pouco pra gente, na prática, assim, na sua opinião, o que é cultura organizacional, o que é essa cultura para os empresários entenderem um pouco melhor? Olha, eu já li, fiz um curso sobre cultura, uma imersão de 3 dias sobre cultura, já li bastante. Mas de tudo que eu já vi, eu acho que cultura é o que acontece no dia a dia mesmo, né? É o jeitão que a empresa anda. E eu posso dizer lá no meu quadro de missão, visão e valores que aqui o objetivo nosso é ética, honestidade, lealdade, e depois eu quero passar a perna no cliente. Quebrou a cultura, né? Então, não é isso, não adianta. Aí sim é de não parede, né? Aí sim é uma cultura de parede. Né? Exato. Agora, a cultura é o jeito que a gente vive. E às vezes o jeito que a gente vive, sendo fluentes em pessoas, eu não consigo ser padrãozinho ali, igual com todo mundo. A sua necessidade é uma, a minha é outra, de um outro colaborador é outra. Eu tenho que me encaixar, entender tudo isso de acordo com a nossa verdade. Então, hoje a gente tem um propósito lá na Huggle, e que é tratar as pessoas, né, num contexto resumidamente aqui para não falar, mas é tratar o indivíduo como único, ele não se sentir só mais um, não se sentir um número, mas ele se sentir como pessoa. E isso tem a ver com o aluno que tem dificuldade em aprender o idioma inglês ou espanhol, que de repente tem um TDAH, e com o colaborador que a filha está doente e eu preciso que levar ao hospital, enfim, coisas do tipo. Então, isso é na Huggle viver o dia a dia, né? Viver a nossa cultura, ou seja, cuidar das pessoas como elas precisam ser cuidadas. A gente acerta sempre? Não. Porque às vezes eu acho que eu estou tratando você como um querido, como eu gostaria que eu fosse tratada, mas não é o jeito que você quer ser tratada. E tá tudo bem também, porque a gente não vai acertar sempre, né? Mas a gente, por exemplo, falando dos nossos valores, né? Ética, e foi assim, vou abrir um parênteses aqui. A nossa carta de valores foi feita o ano. Explica uma carta de valores, pessoal. Carta de valores é um momento que a gente se reúne para falar como é o jeito que a empresa toca, né? Como toca para você, como toca para mim, bateu, deu match, então vai lá. Nossa, semana que vem de noite vai fazer mais uma prova aqui. Vai lá, legal. Vai lá para nossa parede, né? Então, e nós nos reunimos numa casa ali em Garatá, no momento, o ano passado. No ano passado, o Luiz estava fazendo um trabalho com a gente de consultoria e foi muito legal, né, Luiz? Foi muito bom. Porque, assim... É um divisor de água para muita empresa, né? Um dos nossos valores é resultado, um dos nossos valores é lealdade, integridade, honestidade,
quando a gente falou de honestidade e integridade, a gente falou que a palavra não faz curva. O que é isso? Ah, verdade. Tem a história lá do comandante Luca, que nos fez uma palestra uma vez e nos ensinou que palavra dada é palavra dada, missão dada é missão cumprida. E assim, eu falei, o Luiz falou, o meu sócio Thiago falou, e a equipe que estava lá podia ter, tinha professor, tinha coordenador, tinha pedagógico, tinha franqueado, e combinou. E como que é feita a carta de valores? Eu falo o meu, você fala o seu, e todo mundo vai falando, e no final a gente vai enxugando o que é valor para todo mundo. E nessa carta de valores, tem ali a lealdade e integridade, que sempre foi um valor meu. Eu sempre fui muito leal, e as pessoas falavam assim, a Vanessa, não conta pra Vanessa, tem até uma história muito engraçada que fala assim, não conta pra Vanessa que ela conta pros diretores. E aí tem uma colaboradora que tá com a gente até hoje, ela falou assim, que bom que a Vanessa conta, porque ela é leal ao que é certo, e porque ela contou que eu fiz um trabalho muito bem feito, hoje eu tô no cargo que eu estou, porque eu queria muito estar lá, mas outras pessoas não levaram para a diretoria o que eu fazia. Uhum. E a Vanessa, ela dá crédito a quem merece. Então, assim, se você faz tudo certo, tá tudo bem, né? E é por isso que eu falo que lealdade é um dos meus valores. E desde sempre, quando eu dei aula para crianças, quando eu tinha 18 anos, na escola que eu dava aula, eles falavam, verifica com a Vanessa. A Vanessa é o ponto de confiança ali. Vê com a Vanessa o que aconteceu. E eu tinha 18 anos, né? É que eu acho que também tudo vem muito dos valores de infância também, né, Luiz? Eu sou uma pessoa temente a Deus, leio a Bíblia, não sei que você vai me perguntar daqui a pouco que livro que eu indico, né? Então, além de qualquer outro, eu gosto de ler bastante a Bíblia e tirar dali os princípios para minha vida. E a cultura é isso, é você pegar o princípio que vale e vai valer para sempre, não está escrito, né? Pode ou não pode. Então, quando a gente fala que um dos nossos valores é resultado. Então, resultado em quê? Se eu sou a faxineira, o meu resultado é manter o chão limpo. E tá tudo bem, né? E é assim que eu entrego o meu resultado. Se eu sou o vendedor, é bater a meta de matrículas. Se eu sou um franqueado, é aumentar o meu faturamento. Então, é resultado. Eu quero ter resultado, eu quero melhorar? Quero. Ah, não, aqui pra mim não importa o resultado. Então, não tem a mesma vibe que a gente, a nossa cultura. Então, você falou um ponto importante aí que, para mim, é indissociável a gente falar de cultura e não falar de valores. E você trouxe esse tema de valores. Muitos empresários, na hora de colocar ali a política de governança e as diretrizes do negócio, trabalha com missão, visão, valores, ou propósito, visão, valores, as pessoas, elas colocam os valores, muitas vezes meio com um clichê, né? Ética, não sei o quê, foi o que você falou, mas na prática não vive isso. Então, se você aí trabalha de uma maneira que a cultura da sua empresa vive um puxando o tapete do outro, não adianta você colocar isso que é falso. É falso e aí realmente vai virar um quadrinho na parede. Então, hoje, no seu negócio, qualquer negócio, já existe uma cultura. É que nem você falar assim, uma pessoa, ela já tem um jeitão, ela reparando ou não. Você não sabe, pergunta para as pessoas. Quer saber uma cultura de uma empresa, pergunta às vezes com esse colaborador. Como é que é lá? Aí lá o pessoal, uma fofocaiada, negócio não sei o que, tal. Todo mundo chega atrasado. Todo mundo chega atrasado. É a cultura. São detalhes. A cultura lá em todos os pontos. Desorganizada, às vezes desorganizada na fachada, em todo canto, na organização, em tudo. Então, um dos pontos eu acho que é importante a gente falar é que uma das coisas que fala que a empresa é a cara do dono, né, ou dos donos. E um dos primeiros, talvez, pontos para a gente entrar aqui no ponto para ajudar esse empresário a montar isso, que é o que eu quero te perguntar, mas eu acho que a gente identificar quais são os nossos valores, né? O que a gente o que a gente vive, o que a gente acredita, o que para a gente é fácil de fazer, do ponto de vista de natural, não é nem fácil, porque às vezes não é fácil, mas natural da gente, o que é certo, você falou que é leal, eu sou leal, eu conto. Então, eu queria que você falasse um pouco como que você sugere que os empresários montem uma cultura empresarial, ou pensem, seja mais intencional, né, na montagem da cultura organizacional. Primeiro lugar que é top-down, né, Luiz? Apesar da gente saber que é o que todo mundo vive, o que todo mundo sente, tem que ser o que os sócios querem, o que os empresários querem, porque não adianta todo o meu time ser daquele que quer chegar atrasado e eu ser a pessoa da pontualidade. Então é top-down, esse daí é vida de empresário. Então, como eu e os meus sócios gostaríamos que a nossa empresa tocasse? E aí, pode ser que eu tenha pessoas ali que entreguem excelentes resultados, mas não vivem a cultura. O que eu vou fazer com essa pessoa? O livro O Sonho Grande, né, do Lehman, fala o quê? 20, 70, 10. 20 performa muito bem, 70 mediano fica e 10
vai embora, né? Então, assim, se eu sou empresário, eu quero que a minha empresa toque assim, eu vivo assim, eu também tenho que ser assim, eu também tenho que ser, por exemplo, valor para mim é resultado, eu também tenho que ter resultado, não adianta eu ficar cobrando do meu time e eu não sabe nem como fazer, né? E aí eu identificar no meu time quem faz, quem não faz, ele vai ser feliz em outro lugar. Eu nem Exato. acho que ele está prejudicando a minha empresa, ele está prejudicando a ele. E a nossa primeira carta de valores que a gente fez lá em 2012, nós fizemos com a MBM, Business School, enfim, que é o mentor, né, do meu sócio, o Thiago, dos outros também, do Paulo e do Ronald. A gente faz a carta de valores com eles, né, a nossa primeira carta. E o Gino fala muito isso, né, cuide de você. Encontrei ele na padaria ontem. Não, a frase dele fica na nossa cabeça, né, cuide de você. É muito, eu amo ver o vídeo que a gente tem na época nós chamávamos Academy School. No vídeo da Academy School da Carta de Valores, porque ele fala, cuide de você. E o Thiago, que é o meu sócio, ele tem uma palestra que chama Legado. Thiago, você vai vir aqui também? Já se prepara, vai vir aqui. Aí, ó, já agendou. Buscando a agenda dele vou ter que marcar com antecedência com o Thiago. E o Thiago também faz a palestra do Legado, ele fala, se você não está feliz aqui, você precisa ser feliz em outro lugar, porque eu quero ter pessoas felizes no meu time, né? Por você, não por mim. Porque primeiro a gente tem que ser conosco para ser depois com o outro, né? Então é isso que eu vejo. O empresário precisa achar essas pessoas, se não tá ali, manda embora. E quando vai fazer o processo seletivo? Porque, Luiz, de tudo de que eu vivi nessa vida toda de colaboradora e de gerente, de supervisora, processo seletivo é a chave do negócio. Essa para mim foi uma mudança de chave assim na visão, e eu concordo totalmente. No livro do Feitas para Vencer, do Jim Collins, ele fala, né, que o maior ativo do negócio não são as pessoas, são as pessoas certas. Então, porque você fala, nossa, tem as pessoas, mas tá todo mundo no lugar errado, não tá querendo estar ali naquele lugar. Infelizmente não é o maior ativo da empresa. Então, e nesse papel, para se ter um time, é o processo de contratação. Eu vejo que foi um divisor de águas na empresa quando a gente estruturou o processo de contratação, levou aquela coisa, né, muito comum nos pequenos empresários, os empresários amadores, é tudo por necessidade. Até a gente fez um post recentemente sobre isso. Vamos fazer, contrata qualquer um, vamos colocar, porque tem que seguir até amanhã. Amigo, parente, às vezes do colaborador, né? Ele é bom, então meu parente deve ser também. Assim, o processo tem que ser igual, não é um processo, ele tem que ser independente se é parente, se é não sei o quê, se é amigo. Eu até já dei chance para amigos, mas passa um processo igual, e a maior parte não sei o que faz, vai fazer até um ponto, vai chegar aqui, é igual. E realmente reconhecer ali, trazer as pessoas certas, eu acredito também que faz muita diferença. Você, dentro desse processo, você identifica que o peso, as pessoas compõem, geram o valor da empresa, né? O valor da cultura, de tudo que a gente está vivendo, etc. O quanto que você acha que impacta a vida de uma empresa ali, ter essas pessoas certas? Você acha que no comecinho da empresa está tudo bem, só para operacionalizar? Ou desde cedo o cara já tem que ter um olhar para essas pessoas? Como é que você vê o timing de ter isso? Não tem como, tem que começar certo, né? A gente fala que se uma escola funciona, um processo funciona bem para 100 alunos, vai funcionar com 500? E é o que eu falo da gestão financeira também, quando eu tenho franqueados que acabaram de começar. Faça certo desde o começo, porque você já separa ali o seu prolabore correto, o seu valor para reinvestimento na empresa, identifique esses indicadores, mesmo você tendo, 3 funcionários. Já faz certo desde o começo, porque depois lá na frente o resultado vai ser melhor. Então, assim, se não tá legal com um colaborador, se aquele troca, já começa certo. Porque aí você... E assim, aquela equipe que te levou a faturar $500 000 não é a mesma que vai te ajudar a faturar $1 milhão. Então, você já sabe que se essa equipe que tá com você já não tá agradando, ela não vai performar melhor quando você tiver metas maiores. Ou essa pessoa vai evoluir com você e você pode ajudar. Eu sou super a favor de... A gente investe muito na capacitação dos nossos funcionários, né? Da nossa equipe. A gente dá treinamento, faz imersão, feedback, libera livro. Ixi, feedback, então... É o próximo tema que a gente vai falar. Enfim, então esse investimento no conhecimento do colaborador a gente faz com bastante intensidade. Por quê? Porque a gente quer o dobro de faturamento com as pessoas que têm o dobro de capacidade. E é aquilo, assim, tem uma frase muito boa que é atribuída a Henry Ford, que ele fala, né? Se você tem receio de investir nos seus colaboradores com medo que eles saiam, o problema é se eles ficarem, né? Então, assim,
prejuízo não, eu não vou maior. investir nessa pessoa porque daqui a pouco ele sai e tal. Tá, e se ele continuar daqui 5 anos na empresa, 10 anos, fica com uma pessoa que não foi trabalhada, que você não capacitou essa pessoa, é isso que você quer compor na sua empresa? Então é um pensamento muito limitante, muito egoísta e pequeno, se você hoje não quer investir num colaborador e tal. Tem outra frase que eu gosto bastante que é assim, né? A sua empresa é tão rápido quanto mais lento dos seus colaboradores. Então, se você tem ali uma pessoa que você vê que não encaixa na cultura, que não se adequa, o Jack Welch, né, que foi o CEO da GE por muitos anos, ele montou uma matriz lá e dividia em 4 quadrantes, em 4 partes, esse mix entre resultado, você falou que o cara entrega muito resultado, mas ele não tem fit com a cultura. Então, alta cultura e alto resultado, excelente. O cara é aquela estrela da empresa, essa pessoa que é chave na empresa. Foi o caso que aconteceu com você. Você, na real, é uma pessoa que tinha o fit cultural e você entregava o resultado. A pessoa com alto resultado, mas Zero ela tem um cultura. fit cultural, é uma pessoa que você tem que tomar cuidado. Porque é o tipo de pessoa que na sua empresa, talvez, seja aquele vendedor que bate muita meta, mas ele no cafezinho ele fala mal, ele mete o pau ali e tal. Esse cara pode estar atrapalhando, ele pode ser realmente um câncer no seu negócio ali, que ele contamina outras pessoas que podem ser boas, né, boas maçãs ali no seu negócio. Pessoas que têm um fit cultural muito alto, né, ali, mas tem resultado baixo, treinamento. Você precisa treinar essa pessoa para que ela se capacite e entregue resultado. Porque o mais difícil é encontrar o fit cultural. As pessoas acham, 90% das empresas têm ética. Mas assim, se fosse assim, não é o caso. Então assim, o fit cultural é difícil, às vezes, assim, por isso que o processo seletivo é importante. E uma pessoa, obviamente, com baixo resultado e baixo fit cultural, essa pessoa não devia estar lá. O que acontece é que muitos empresários acabam desenvolvendo um vínculo emocional com o colaborador. Ah, mas ele começou comigo. Ah, mas ele está... Infelizmente, a sua empresa, às vezes, aquele colaborador, como você falou, ele precisa estar sendo feliz em outro lugar. E aí é o egoísmo da sua parte achar que você é o santo graal, de que ele tem que ficar ali porque você está ali, ele tem uma família e ele tem filhos. Cara, ele podia estar num lugar muito mais feliz, ele podia estar ali se ele não está contente na sua empresa, se ele não entrega resultado, não tem fit cultural, não é porque você começou com ele, tchau, segue o caminho, tá tudo bem. Conforme for, você até ajuda essa pessoa a encontrar uma nova colocação, se tiver um valor pessoal para você. Mas assim, o que não dá é misturar isso e você começar a desacelerar, porque outras pessoas também dependem do seu negócio. O seu cliente depende. O cara vai lá para estudar inglês, ele está ali esperando que pega um professor com baixo fit cultural, com baixo resultado, e aí tem um aluno que ele tá impactando 50 alunos por mês. É isso que você está deixando na sua empresa? E o colega? É isso. E o colega? E quem está ralando para estar ali e ao mesmo tempo tem fit cultural, entrega resultado e está observando esse cara aqui empacado, que fala mal no cafezinho, que não entrega nada, que... E aí você tá, porque não, que ele começou comigo. Infelizmente, o empresário, nesse momento, ele tem que ser profissional para poder falar, amigo, gratidão por tudo que você fez até aqui, mas realmente tomar essa ação, né? Mas que dica que você dá para alguém que quer implementar um processo de cultura, assim? O que você diria para ele? Primeira coisa a pensar. Primeiro, você tem que saber o que você quer. Saber onde você quer chegar, quais são as suas metas, os seus valores, porque aí dali é onde vai sair a sua cultura. E conhecer o seu time. Conhecer, porque você pode ampliar seu pensamento de cultura que você quer implantar, porque pode vir alguma coisa do seu colaborador que vai agregar no seu tema cultura, né? Conversar, um a um, entender a realidade de cada um, porque não adianta eu querer ter uma empresa extraordinária e a minha equipe não é extraordinária. Uhum. Até então, a gente tá aqui. Então, assim, eu preciso entender como é o meu time hoje, para onde eu quero chegar. E organizar. A cultura baseada nos seus princípios, baseada no que você acredita, na sua experiência de vida, naquilo que eu falo do resultado. Você também tem que fazer, não adianta você falar. Uhum. E eu acho que isso vai muito das pessoas mesmo, porque quando eu entrei lá nessa escola do Paulo, há mais de 15 anos, enfim, eu entrei, Luiz, e eu olhava na parede, assim, e ele sabe aquele programa do Sebrae, antiguíssimo, que as pessoas fazem? Lá tinha as placas do programa Sebrae de qualidade. E o pensamento que eu tinha, que eu queria trabalhar para ele, era assim, gente, o que eles fazem tá até na parede. E tinha um quadro lá que falava assim, disseminação de informação. E a esposa dele, na época, me ensinou. O que é disseminação de informação? Todo mundo tem que saber o que está acontecendo na escola. Então, hoje mudou o horário da aula. Você tem que certificar que o diretor ficou sabendo, que quem vai trocar o turno vai saber, o professor... Uma transparência também. Né? Então, assim, quando eu vi, e eu sou disso, eu sou muito de viver os valores. Então, eu dei um match ali com os meus sócios hoje, Thiago Paulo Ronald, porque eles também têm isso muito forte.
Agora, como um empresário hoje vai fazer? Ele tem que ter um sócio que ele confie. Todas as ações vão ser iguais, os pensamentos vão ser iguais, as motivações não. Somos diferentes, por isso que estamos unidos. Tem hora que tem embate, mas você tá ali com pessoas que você confia. E a partir É igual um dali, casamento, né? É igual um casamento. Que a sociedade, a pessoa brinca que é como se fosse, e é mesmo. Porque você tá com uma pessoa do lado que você não confia, como é que faz pra você desenvolver e crescer, criar qualquer coisa? É muito complicado. e ter a clareza de poder dar o feedback, ter a liberdade de falar, olha, não gostei, não é assim, a gente tem sessões de feedback entre nós para poder alinhar e passar para frente, né? E ter o disseminador. Até o Flávio Garcia ele fala disso, de você ser o jardineiro de Deus ali no caso, né? Ser o porta-voz da mensagem. Porque cada um na sua empresa pode ser o porta-voz do seu propósito, auxiliar de limpeza, um professor, um técnico, um TI, enfim, todo mundo pode ser o porta-voz da sua cultura, desde que ele acredite naquilo. Eu tive uma história, né? E assim, os valores, você falou que a gente tem que realmente viver, não adianta você cobrar resultado, não ter resultado. Lembrei teve uma vez que eu estava com a Vanessa num projeto aí, tinha um trabalho de marketing que tinha, e aí ficou um detalhe que te deixou passar, e ficou meio assim, daí eu pensei, vamos passar e tal. Daí a Vanessa falou assim, não vai dar e tal, por causa disso. Eu falei, Vanessa, você precisa seguir, cara, é sério, tá atrasado esse negócio, você precisa andar e tal. Mas eu tô incomodado, porque isso aqui e tal. Eu falei, essa Vanessa com esse preciosismo e tal, todo. Aí passou. Aí falou, não, mas espera aí. A questão é que isso está dentro dos nossos valores. Deu problema, mas como assim? Quais dos pilares, né? Deus falou, atenção mínima aos detalhes. E aí eu falei assim, máximo aos detalhes. Atenção mínima não, atenção, é que é os mínimos detalhes. Né? Atenção ao máximo aos mínimos detalhes. E aí eu falei assim, não, peraí, então agora entendi. Então se está dentro dos valores da empresa, então realmente não dá para prosseguir algo que não é condizente com... Então isso é viver, isso é cultura e isso é viver os valores do negócio, né? E nesse dia o Luiz começou a gostar de mim, viu? Ele não gostava. Assim, olha, agora mandou bem, gostei. Vai dar um puta trabalho fazer esse negócio de novo, mas beleza, mas tem razão. Por isso que eu tenho que explicar o porquê das coisas. Exato. Isso acontece com o colaborador lá Clarear também. os valores, né? Porque eu era só a chata, que ficava botando defeito no Aí tudo bem, projeto. gente tirou assim uma pessoa que eu falei, nossa, essa menina mala que agora tudo encaixou, peraí. Então ela é executora muito bem, ela vive realmente a cultura do negócio, né? Então essa foi uma situação que aconteceu que foi engraçado. E tem uma coisa que eu não te falei, mas tem uma história que o Thiago passou pra gente aqui, o Thiago, o sócio dela, né? Eu falei, Thiago, conta pra mim uma história, né? Com a Vanessa e tal, não sei o quê. Aí ele falou assim, olha, eu vou contar uma que ela não brigue comigo, né? E tal, depois... Eu pensei, é brava, gente, ela tem essa cara de fofa, assim, mas ela é brava. E aí, assim, ele falou, né, que uma vez vocês estavam conversando sobre um tema e tal, e aí você não concordou com ele, e aí ele começou a insistir e tal, daí você falou, não, mas também acho que não, não sei o quê. Ele falou, e acho que você falou que você não era sócio ainda. E aí ele falou assim, meu, é assim, ponto, acabou, não dá e tal. E aí você falou que você ficou nervosa, saiu de lá e tal, foi passar pro pessoal. Aí ele encontrou, ele passou por isso, não sei a situação, e aí ele viu você falando pro resto do time, como se fosse uma ideia sua, como se realmente fosse aquilo, né, passando... Então, assim, isso já é uma característica muito, muito interessante da sua personalidade, de realmente não confundir as coisas, né, não significa que você falou, não significa que, porque você é sócio, você vive os mesmos valores, você vai concordar com tudo. Vai ter embate, vão ter decisões diferentes, visões diferentes muitas vezes, mas se tem um plano, se foi definido ali pela diretoria ou com o sócio, etc., que tem um caminho a ser seguido, não significa que todo mundo da empresa vai concordar. Mas significa que muitas coisas precisam ser feitas. Tem que ser feitas. E aí você poderia ter feito, se você fosse uma pessoa com baixa cultura, de fit cultural com a empresa, você poderia falar assim, gente, é o seguinte, eu sei que essa é uma porcaria essa decisão, mas, eles que vieram lá de cima, eles que tal... E depois você fez. Então, essa aí é uma característica que eu acho que é bem dentro disso que a gente está falando, do fit cultural, de ver que às vezes tem coisas maiores que precisam acontecer e não concordo, mas vamos seguir dessa maneira, né? Então, esse é um ponto importante. Mudando um pouquinho, aqui falando um pouco de feedback, qual que você vê dentro do processo de construção de cultura a importância do feedback? Primeiro que feedback é presente, né? E quem não gosta de ganhar presente? Então, eu cresci muito, eu sou a empresária, a mulher que eu sou hoje, graças à paulada, não era feedback. Naquela época era outro nome, né? Você sabe qual é o nome, né? Enfim, eu já tive sessões de feedback com meu sócio hoje que eu queria matá-lo e que eu ia embora
não chorava na cara dele, mas eu queria chorar a noite inteira, se possível. Mas eu falava, então tá. E aí eu pensava, ele tem razão? Tem razão. Então eu vou fazer. E a partir daí eu me tornei uma pessoa mais forte, mais flexível. Teve uma vez que um colaborador falou, Vanessa é muito exigente nisso, naquilo. Eu tava certa. Mas eu falei assim para o Thiago, o certo é sempre certo? Eu sabia que ele ia falar, né? Que a gente, que é verdade é verdade, Palavra não faz né? curva. Aí ele falou, nem sempre. Ele falou, tem hora que a gente pode ver o certo do outro lado também, né? Assim. Aí eu falei, mas como assim? E a flexibilidade, né, Luísa? A maturidade traz isso pra gente, você ser flexível, entender o lado do outro. E aí o feedback serve para isso. Então, para mim, foi um presente que eu recebi e me tornei hoje quem eu sou, graças a muitos feedbacks. E com o colega? Com o colega, ele precisa crescer também. Ele precisa saber que ele não está performando como aparentemente deveria ser, porque pode ser que seja na minha visão e não, em outra tá tudo bem, né? É aquilo também que a gente fala, feedback você agradece, se você achar que tá ok, você muda, se não, deixa pra lá. O problema é quando muitas pessoas te dão o mesmo feedback, aí é verdade, né? Eu falo, outro né? fala, outro fala, então é isso mesmo. E por isso a importância tem ferramentas para isso, né? Você tem, sugiro bastante que procurem depois sobre, por exemplo, janela de Johari e algumas outras ferramentas que dão a oportunidade de você ver um outro lado que talvez você não esteja vendo. Né? Existe, talvez, muitas vezes, em muito empresário, um ponto cego ali, em você. E muitos empresários que, como tem uma amiga minha que trabalha numa multinacional de exames médicos, de exames laboratoriais, e é muito grande, é uma corporação o negócio. E aí ela tava falando que o pessoal brinca lá com o pessoal da torre, que é a diretoria. Tem uma torre lá que eles ficam lá e fala o pessoal da torre. E assim, o processo de feedback, as pessoas, elas, dificilmente você constrói uma cultura se você não trabalhar o feedback, porque vão ter pessoas diferentes, vão ter caminhos diferentes, e o feedback é uma maneira de... O Gino até usou uma expressão uma vez que eu gostei, que ele fala que a cultura é como se fosse os valores da empresa, é como se fossem as guias numa rua. Então, faz para todo mundo andar naquele caminho. Porque imagina se eu abrisse para todo mundo, cada um viver do seu jeito, da sua maneira. Então, o feedback são maneiras quando as pessoas estão subindo na guia. Então, olha, é o seguinte, isso aqui... mas eu acho que é assim. Então, eu entendi o que você acha, mas existe um daqui para fora e daqui para dentro. E daqui para dentro a gente vive dessa maneira. E o feedback, as pessoas no popular, né, só acham que também são coisas ruins, e não é só isso, né? É só o feedback que a pessoa fala, né? E assim, não é só isso, né? Tem um momento que muitas vezes, que se você quer criar uma cultura também, de, por exemplo, de trazer a transparência, de trazer, às vezes, valorização, não só para o cliente, para o colaborador, você tem que ser transparente e falar, cara, isso que você fez foi muito top. Eu fui recentemente numa empresa, no cliente, numa rede de laboratórios, e eles têm um momento que eles elogiam a ideia do ano. Eu achei muito legal isso, assim, de ter e a pessoa premiada e tal. Então, reconhecimento é um valor para eles. Então, se isso faz sentido, então, cara, esse é um feedback para você. Você tá mandando muito bem, você tá fazendo direito, você tá fazendo legal. E não é só um presente e tal. Às vezes é uma reunião, chamar a pessoa 1 a 1 ali, cara, o que você fez foi muito legal, a ideia sua fez toda a diferença pro time e tal. Então, mudar um pouco essa visão de que feedback é só algo negativo, de algo ruim. É um retorno. Feedback é um retorno que você dá para a pessoa de algo que pode ser positivo ou não. Acontece que muitos empresários só lançam mão quando é algo de negativo, né? E aí fica essa expressão assim, chama o feedback e lá vem coisa. Não. Tem aquela regra do depósito, que feedback parece com depósito. Não sei se você já ouviu falar, que fala assim, se você vai todo mês lá e deposita R$100 na sua conta, R$100, 10 meses eu tenho R$1.000. Uhum. Se eu tenho uma conta para pagar de 300 depois dos 10 meses, não vai me doer tanto, porque eu vou tirar 300 de 1.000, ainda me sobra 700, tá tudo bem. E o feedback tem que ser assim também com a equipe. Você dá o feedback positivo, olha, e não é nada grande, não é nada muito grande. A pessoa, enfim, mudou a mesa de lugar, ficou legal, parabéns, você mudou a sua mesa de lugar, achei que ficou melhor assim. Gostei desse formato que você fez o layout da arte, ficou mais clean. Enfim, né? A gente tem N momentos que a gente pode parabenizar o colaborador. E quando você precisar chamar e falar, olha, isso aqui não tá legal, não gostei, não faz parte dos nossos valores, ele vai entender, porque ele tá com um saldo na conta. E como que você sugere que o feedback na prática ele aconteça? Porque muita gente fala assim, tem uma formulinha de começar elogiando, depois e tal.
Mas o que você vê, como que você vê que para o colaborador começar esse processo de dar feedback, o que você sugere, assim? Eu vejo que o elogiar tem que ser quando surge a necessidade do elogio. Eu não vou causar um momento para elogiar porque eu quero dar bronca. Eu penso muito que o feedback tem que ser na hora. Na hora, entre aspas, se eu estiver nervosa, se aquilo me irritou muito, eu Vai prefiro dormir, né? tomar uma Um dia no água, travesseiro. enfim. Mas enfim, não pode Às vezes deixar, uma não água, pode às vezes deixar um dia, né? Depende do grau da intensidade, né? tem aquele ditado da historinha, tem que deixar o barro esfriar, porque senão não é legal. Mas, enfim, o mais próximo possível do que acontecer, porque senão a pessoa vai continuar errando. E já aconteceu comigo lá no começo, que quando eu aprendi parcialmente sobre feedback, era para esperar o mês. Então, eu ficava anotando aquele monte de coisa, positivo e negativo, enfim. Eu nem gosto de falar negativo, gosto de falar de melhoria. Eu ficava anotando para chegar no final do mês, meu, o negócio já a pessoa não tá fazendo mais Nem lembrando, aquilo. pra ela nem foi tão importante na hora. Não, e o pior, às vezes a pessoa fez 3 vezes de novo aquilo. E aí você falou, você tá esperando o dia certo para falar. Então eu gosto assim, de aconteceu, se eu puder eu já chamo, já falo, deixa eu só te falar uma coisa, vamos abrir um parênteses aqui. Tá vendo isso aqui? Se você tivesse feito assim, seria diferente, seria melhor, e da próxima vez você faz assim. E já aconteceu, e vida que segue, vamos voltar da risada e segue o trabalho. Agora, quando é uma coisa mais grave, você chama mais, né, um momento mais, falar dos valores, né, falar assim, ó, de acordo com o nosso valor X, você acha que você deveria ter agido dessa forma? Aí já é um feedback mais pesado, né, mais denso, porque aí a pessoa está infringindo os seus valores. Mas quando é só um erro, assim, técnico, eu acho que é tranquilo de dar o feedback. Eu gosto de fazer uma divisão na Apollo, assim, existe um feedback que é quando muitas vezes a pessoa realmente não está condizente com alguma coisa da cultura, alguma coisa e tal. Mas muitas vezes, se a pessoa está fazendo errado, algumas questões ali, técnicas ali, é um feedback também, mas é um ajuste, exato, é um ajuste ali. E aí, o feedback eu uso mais somente, pelo menos em termos de nome da palavra, quando eu percebo que a pessoa está fugindo um pouco em relação ao PDI, está fugindo em relação à carta de valores. Vamos conversar. Isso aqui, o feedback é um pouquinho mais sério para mim, e muitas vezes é do elogio mesmo, da parte técnica, aí eu jogo mais global mesmo. Cara, muito bom que você fez, o trabalho ficou acima da média, mandou bem, legal, né? Ou sua ideia fez a diferença, eu gosto de deixar muito claro. Agora, como que você recomenda que seja feito isso em termos de falar com todo mundo, chamando no privado, que nem você falou de falar às vezes na sequência já, como que você vê o como ali fazer isso? De verdade? Ou pro podcast saber? Pode falar a verdade. Porque assim, eu concordo que assuntos específicos a gente deve falar no privado. Mas já aconteceu do colaborador infringir na frente de todo mundo. E ele precisa ser orientado na frente de todo mundo. E eu não estou falando de exposição, eu não estou falando de humilhação, de falta de respeito, não é isso. Mas muitas vezes, se o colaborador ele infringe uma regra na frente de todos, ele precisa ser orientado na frente de todos também, para que seja a última vez para todos. Você não precisa fazer isso de novo. Exato. Você entende? Então eu não quero. Porque as pessoas falam assim, elogio em público, chama atenção no privado. Nem sempre. E aí isso eu penso assim, sabe? E eu nem gosto de falar tanto, porque às vezes as pessoas podem achar que você quer expor o colaborador. Mas é assim que eu toco. É assim que eu acho que tem que ser. Se fez na frente de todo mundo, precisa ser, desde que seja com respeito, enfim, mas precisa ser orientado. É igual porque um filho, ele né? Assim, às vezes, né? Às vezes fez uma coisa muito na frente, foi desrespeitoso com uma criança respeitoso com um idoso na frente de todo mundo. Eu vou chamar a criança no privado aqui para dar um... Não, às vezes fala assim, não é assim que fala, não é assim que se faz. E recentemente, agora, tem umas 3 semanas, eu passei uma situação parecida com essa. Eu estava num grupo, com um time de 3 ali, eram 4 pessoas, né? E aí eu comentei uma coisa no privado com o colaborador, perguntando, que não era nem feedback, nem bronca, era uma dúvida mesmo. Perguntei, só que teve uma situação que outro colaborador perguntou ao mesmo tempo para ele. E aí ficou dando a entender que, tipo assim, nossa, fiz alguma besteira, porque os dois se perguntando ao mesmo tempo e tal. Só que eu tinha comentado com essa outra pessoa por cima, porque ela estava ajudando a conduzir. E aí, coincidentemente, falou os dois ao mesmo tempo. Aí não teve conversa no grupo, era no privado. Aí ele mandou no grupo, falou, olha, eu vou falar aqui porque eu não gosto desse tipo de coisa e tal, e não sei lá, né? Aí eu falei assim, olha, tá jogando, pensei comigo, né? Tá jogando no grupo algo que foi conversado no privado, não era um feedback, não era uma bronca, era uma dúvida, e tá colocando. Pensei comigo, fala no privado ou fala no grupo? Falei, não, ele mandou no grupo,
Eu falei assim, olha, eu vou dar um feedback para você. Falei para ela, eu vou dar um feedback para você que é o seguinte, conversas no privado não se jogam em grupo. Falei assim, se eu te falei no privado, você me retorna no privado. Se você não gostou de alguma coisa, a gente conversa aqui. Falei, já que você está respondendo aqui, eu vou responder aqui também. Então é o seguinte, isso não se faz, tá? Isso aqui. Referente à resposta sobre o tema em si, do que era lá o tema, eu falei assim, eu vou me ater aqui e o resto sobre esse feedback eu vou continuar no privado com você. Mas isso, pessoal, fique claro para todos que não se faz. Você receber um feedback no privado, fica no privado. Aí no privado ele me respondeu, ele falou, não, desculpa, realmente eu não devia ter falado ali e tal, né? Eu acabei confundindo, depois eu escutei esse áudio, você estava falando realmente que não era um erro e tal, eu já tinha achado que era, porque às vezes uma pergunta pode interpretar que está sendo irônico, né? Alguma coisa assim. Então, eu concordo com você, tem coisas que não tem essa de, só no privado, depende. Se a pessoa, você vê que um dos seus valores é respeito, e você vê que alguém foi respeitoso na frente de todo mundo com o outro, ou você tem uma cultura que é completamente contra qualquer tipo de brincadeira de gênero, discriminação, e você vê uma coisa dessa, você não tem que chamar privado. É assim, assim, não. Aqui não é assim que a gente faz dessa maneira. Então, eu também concordo com você nesse sentido. Queria entrar com você no tema seguinte. O que você vê a diferença, né, de ser no tema dos empresários como um todo, a diferença entre empresários que você conhece que são mais satisfeitos, felizes, para os insatisfeitos? O que você acha que difere isso, né, no dia a dia, assim? Você sabe que de verdade eu não sei a resposta dessa pergunta. Mas eu acho que quem é feliz é porque faz o que gosta. Então, na verdade, pode ser que tenha algum empresário que faça o que gosta, mas por algum motivo. Porque tem os 3/3 da vida, né, Luiz? O seu terço de responsabilidade, o meio e o mundo. Então, assim, às vezes você está fazendo o que você gosta, mas você estava numa pandemia, então você está insatisfeito com o seu negócio, porque veio uma pandemia. Então, aí é uma coisa externa. Mas eu acho que a diferença de quem é infeliz e quem é feliz e infeliz, ou satisfeito e insatisfeito, é você fazer o que você gosta, que você tem amor por aquilo. E um dos meus valores é trabalhar por amor, com amor. E isso, para mim, também é das minhas origens, mas você tem que fazer o que você ama. Mas é difícil fazer o que eu amo? É difícil, porque eu gosto de trabalhar nisso tudo que eu faço, mas é fácil acordar e fazer, às vezes, 7 reuniões por dia? 45 reuniões no dia, a Vanessa faz. É quase isso. Não é fácil, mas eu amo o que eu faço. Então, eu acho que você tem que gostar do que você faz. Agora, se você não gosta, aí vai ser mais fácil ainda de você ser infeliz e insatisfeito, né? Agora, em relação aos empresários que você conhece, que você considera de sucesso, seja próximos ou não, mas o que você considera que eles têm em comum? O que é um traço assim, que você olha e fala, eu vejo isso em comum neles, assim? Olha, eu acho que é disciplina, energia e execução contínua. Porque o que eu vejo? Sem energia, você não acorda cedo, você não faz o que tem que fazer, né? Disciplina é fazer mesmo com dificuldade, todo Mais dia. um empresário falando de disciplina. É quase 100%. Inclusive, é um dos tempos que principalmente por causa do de ser um profissional, e profissionais são disciplinados. Eu sou profissional, mas tem dia que eu sou, e tem dia que não existe isso. Quem é profissional é profissional. Eu gosto da comparação com o atleta por conta disso. Um atleta de alta performance, se eu não me engano, o Michael Phelps tem uma história que ele passou 6 anos sem faltar um treino. 6 anos. Então, assim, imagina, ele treina uma vez por semana. Não dá pra você ser. E assim, você falou de um tema de disciplina. Nem esperava que você fosse falar de disciplina, nem sabia que você puxar essa resposta. Mas a disciplina, você falou de energia, né? Como que essa energia um empresário recarrega? Como é que é a palavra que você dá? Como é que ele mantém essa energia? Assim? Primeiro com o preparo. Assim, primeiro a energia física, mental, emocional, intelectual. Então vamos lá. Física, exercício físico. Você vai todo dia na academia? Não vou. Mas você precisa ter alguma coisa para você ter saúde. Você tem esse hábito, né? Tem. Saúde, né? Alimentação, não adianta. Quem tem 20 anos não lembra, não pensa na alimentação. Mas quem tem um pouquinho mais de 20 sabe que é importante, né? A mental. E às vezes as pessoas perguntam, você faz terapia? Há quantos anos? Há mais de 20. Aí de vez em quando eu dou alta pro meu terapeuta, daqui a pouco eu vou, eu que dou alta pra ele, né? Também. Mas é assim, você tem que estar com o seu emocional em dia, né? Mas você fica lá chorando. Não, você vai ali pra falar com alguém que não é do seu meio profissional, não é do seu meio familiar, e você vai resgatar ali porque todo mundo tem pontos de melhoria, né?
Intelectual, tem que estudar, tem que saber, porque você não vai ter energia para chegar numa reunião e conversar, você não vai ter conteúdo para você falar. Então, é uma energia, entre aspas, mas é você ter aquilo para entregar, né? E emocional, porque você está no meio das pessoas, e então, assim, precisa dessa energia, precisa desse preparo. E a gente tem por meio disso, de busca, de cuidado, autocuidado, né? Qual o tipo de impacto que você acha que gera porque é muito comum um pequeno empresário ele misturar muita coisa, né? Financeiro com pessoal, com físico, com jurídico. Aí ele mistura as relações de trabalho, ele acha que tá falando com às vezes amigo do bar, e aí ele vai misturando um monte de coisa. Aí ele traz parente, traz uma criançada brincando, um monte de coisa. Então, assim, ele confunde muitos cenários, né? E você manter essa aí, além de exigir uma inteligência emocional, uma maturidade em muitos pontos, existe também essa disciplina de falar assim, que às vezes você, putz, uma vez só. Não, realmente não dá, eu tenho que ter reunião tal hora, eu tenho não sei o quê. Como que você acha que afeta um empresário que não é disciplinado? O que você acha que acontece geralmente com a ausência disso que você falou da disciplina? O timing dele fica diferente, né? Pelos resultados. Não tem tempo para a família, porque se você não é organizado, você não vai ter tempo para sua família, você vai estar sempre apagando incêndio. Tem muitos empresários que falam que vivem apagando incêndio. E não quer dizer que tem dia que eu também não tô apagando incêndio, viu? Tem dia que eu só tô apagando incêndio. Mas eu tenho o meu planejamento da semana, eu tenho minha organização estratégica da empresa, porque as empresas que não são tão grandes, tem hora que você tem que sentar na cadeira do CEO, né? Ou tem hora que você tem que sentar na cadeira do executor e do planejador, enfim. Do técnico, do tudo. Então, naquele momento que você organiza a sua agenda, né, ali a sua disciplina, que você tá com a sua disciplina de hoje eu tenho isso, amanhã eu tenho aquilo. Pra vocês terem ideia, tem empresário que não vai no dentista. A pessoa não vai no dentista, gente, como que pode? Não tem, porque não tem tempo. Aí daqui a pouco, isso é o mínimo, né? Porque pode ser um infarto, pode ser tantas outras coisas. E vai custando caro, né? E a família não vive. É um saldo negativo que você vai sacando. A cada dia de não feito, é um saque que você faz. Você falou de depósito, sabe? Você vai sacando. Né? O exercício físico, a leitura, a meditação, enfim, cada prática que você tem um ritual, são depósitos que você faz em algum desses 4 pilares que você falou. O intelectual, o emocional, o mental. Então, o emocional, esses poucas coisas, o cara acha que só o trabalho, só o trabalho. Cara, não é um jogo só de... O Michael Phelps não é só enquanto ele tá na piscina. Ele é profissional fora da piscina também. Então, o que ele faz depois, se na casa dele ele não dá atenção pros filhos, se ele estão sentindo ausente, daqui a pouco entra numa depressão, alguma coisa, ele tem que ser muito frio, ele não vai conseguir. Então, vai afetar isso também. Então, é muito ingênuo da parte do empresário e até compreensível em muitos pontos, achar que, não, mas você tem que resolver, mas realmente é uma bucha. E é muito comum, tô cheio de problema, tô muito corrido. Você vai continuar estando corrido. Isso aí é uma ilusão achar que você só vai cuidar da saúde, do ter disciplina, de mudar a alimentação quando não tem quando. É agora. É agora. É um pouco por dia. Eu gosto muito de começar minha manhã assim, eu falo que eu não pego o WhatsApp antes das 9. Então assim, eu levanto 5h15, mas eu vou pegar o WhatsApp das 9. Porque eu sei que se eu pegar, a chance de às vezes esteja querendo resolver algum problema, alguma coisa, então eu já... Passa essa dica que você não, deu você aqui. mas jamais full time. Mas assim, eu acredito que isso faz muita diferença, porque isso impacta o emocional, impacta a sua rotina. E dentro desse período, eu lembro que quando eu li o livro do Donald Trump, eu tinha uns 17 anos, mais ou menos, ontem. E aí, eu lendo assim, eu lembro que ele falando da rotina dele da manhã, que ele lia quase 2 horas, 3 horas antes da manhã, assim, para estar atento ao que estava acontecendo e etc., com ausência de qualquer outra coisa. Ele estava só lendo, fazendo as coisas dele, as leituras, etc. Porque isso faz parte do seu preparo também. Não é um jogo, né, só de das 9 às 6 para muita gente, horário comercial. É o tempo inteiro. Se você tá ali, como você falou, né, você vai para casa, mas você não tá presente. Não adianta nada. Você tá ali achando que não, eu cheguei em casa às 7 horas, mas vou pegar trabalho, vou fazer isso, fazer aquilo. E aí você tá olhando pro seu filho, mas você tá pensando lá, não adiantou nada. Vai de férias trabalhando. Vai de férias. Eu tô saindo de férias. Fica no note o tempo todo, no celular o tempo todo. Não adianta nada, tem que realmente ter isso. Agora, que rituais que você tem, assim, que você considera que são, que aumenta essa energia sua, que rituais que você tem, que são boas práticas, que fora do horário de trabalho? Eu acho que instintivamente, assim, naturalmente, eu sigo o livro lá do Milagre da Manhã, que fala, mas não acordo 5, nem morta, nem que me pague. Eu já acordei, já tentei.
Mas também não vejo qualidade em você só acordar às 5 e não ser produtivo entre 5 e 6. Não adiantou nada ter acordado às 5. Sim. Então, Podia ter feito as outras 9, né? pois é. Mas ali fala disso, né? De você ter a rotina da visualização, Adoro esse livro. exercício físico, a leitura. E a visualização eu acho que é muito importante. Exercício físico eu danço, então eu gosto muito de Eu já ia dançar. te expor já mesmo, já ia falar da dança já. Sem exposição, Já por favor. Mas isso é muito importante para mim. Eu me sinto recuperada quando eu danço, quando tem esse momento que é fora do trabalho. Mas a visualização, né, o quadro dos sonhos ali, e aí tem a ver com tudo da sua vida. Você pode visualizar que você tem algo para uma semana, para 2 e daqui 10 anos, onde você quer chegar. E quando você faz os rituais da manhã ali, e de repente nem é só da manhã, durante o dia, porque, por exemplo, Toda gratidão, noite, né? porque gratidão, ela fala da gratidão, né, de você agradecer. Eu faço de noite. E eu tive num curso que falava assim, faça uma lista do que você agradece hoje, pelo que você é grato. Aí todo mundo, né, pai, mãe, filho, casa, carro, nananana. Aí o mentor falou assim, agora imagine, amanhã você vai acordar sem o que você não... Somente com o que você foi grato que está nessa folha. O que você não foi grato, você não vai ter. Você colocou dente? Aí a pessoa falou, não, então você vai acordar banguela. Você colocou seu cabelo? Não, então você vai acordar careca. Então, assim, você não quer acordar banguela amanhã, né? Mas por quê? Porque você tem que ser grato por tudo, pelo mínimo. Eu sou grato pela roupa que eu estou vestindo hoje, porque senão eu não teria. Eu sou grato. do peixe no aquário. O peixe não consegue perceber a água do aquário, mas tá ali, tá com você, todo dia com você. Tira pra ver. Há pessoas que te ajudam na sua casa, às vezes você falou um assistente pessoal, são pessoas que estão o tempo inteiro te ajudando e que às vezes você até se acostumou com esse estilo de vida, mas você já passou um tempo sem e fala, cara, essas pessoas que me ajudam a ter a vida que eu tenho. Eu tenho muito assim, às vezes eu tô com muita correria, alguma coisa, aí eu paro e penso, eu falo, cara, peraí, mas eu escolhi essa vida aqui. Tá tudo bem, tá tudo certo. Era isso que eu queria, gratidão por isso. isso. Uma coisa que eu sempre faço no trânsito, eu uso muito na Dutra agora, né? E graças a Deus eu tô assim, ó, tô vindo para São José, a Dutra tá parada do contrário. Eu tô vindo para Taubaté, eu, Senhor, agradeço, obrigada, porque eu estou do lado certo do trânsito. E assim, a cada umas 20 vezes que eu agradeci de eu estar do lado certo do trânsito, eu tive uma do lado errado. E aí, quando eu tô do lado errado, eu falei, poxa, hoje eu não vou. Eu tô agradecendo que não foi meu carro que bateu lá na frente. Exato. Você tem que achar ainda um motivo, algum né? ponto para praticar, porque a gratidão, acho que ele é um hábito mesmo, assim. É um hábito de você entender esses momentos que acontecem, esses fechos de agradecimento, e cultivar cada vez mais os detalhes simples, né? Putz, cara, hoje aconteceu isso aqui, encontrei tal pessoa, consegui falar, nossa, tive uma conversa bacana. São detalhes, né? E isso acaba passando. Soube da necessidade daquela pessoa, porque às vezes você não sabe, né? Às vezes você conversa com um colaborador e você acha que ele só tá lá preenchendo planilha, e de verdade a pessoa tem uma história linda de vida. E você pode ouvir, pode compartilhar. Conhecer. Vanessa, é uma das pessoas que conheço que mais, assim, fazem cursos, treinamentos, assim, investe mesmo. Eu acho. E eu queria que você falasse um pouco sobre a diferença que isso faz na sua vida, porque você poderia ter feito uma vez parado, mas você continuou fazendo. O que você vê como qual a importância disso na rotina de um empresário profissional? É aquilo que a mesma coisa vale para você. Se você chegou aqui para 500 mil, você não vai chegar a 1 milhão sendo quem você é. E onde eu cheguei até agora foi com base nesses cursos, nesses insights, nos livros que eu li, nas conversas que eu tive. Se tem uma imersão e eu posso financeiramente investir, às vezes até quando não podia, eu fazia um parcelamento, enfim, eu tive muito apoio dos meus sócios hoje, que na época eram os meus líderes, eles sempre investiram em conhecimento para mim, que me tornou quem eu sou hoje. Faz toda a diferença numa roda de conversa, numa estratégia que você vai adotar para sua empresa. Hoje, lá na Huggle, acho que 99% das nossas decisões são baseadas nos cursos que a gente faz, nas imersões que a gente tem. É muito forte mesmo isso. O que o nosso mentor, hoje a gente tem o Conrado Adolfo como nosso mentor, a gente passa horas para você ver, ele tem uma imersão que chama 8Ps, não sei se você já conhece, já foi, né? O meu sócio Paulo está indo na sexta 8Ps. Lá ele faz a pergunta, né? Quem já veio uma? Quem já veio duas? Quem já veio três? O Paulo não para de levantar a mão, entendeu? Eu fiz 2 até agora, uma presencial e uma online. Então, assim,
É importante. E cada vez que você vai... E é o mesmo curso, mas você tem um insight diferente. E a gente aplica. E tá dando resultado. Uhum. Você vê, o nosso número de alunos quadriplicou depois que a gente começou. Não, na verdade, a nossa rede aumentou porque a gente começou lá atrás com esses cursos. Então, eu gosto muito de estudar, gostaria de ler mais. Eu vejo você postando, você tá lendo lá, eu falei, ai, meu Deus, eu tô no Instagram, eu tinha que estar lendo, eu vou fechar o Instagram e vou ler igual o Luiz. Sabe quanto tempo deu essa semana que eu li? 37 minutos no Instagram, cara. Eu falei, meu Deus, eu tô conseguindo reduzir muito, porque eu comecei nisso, falei assim, tá aqui, eu vou reduzir, eu tô colocando metas pra ir reduzindo o meu tempo do Instagram. E exatamente você falou, nossa, mas eu tô todo esse tempo aqui no Instagram, eu podia estar lendo alguma coisa. E foi isso que eu comecei a ir nesse corte aí. Então eu preciso ler mais. Eu tinha vários livros de 2021 que eu não tinha terminado de ler. Eu achei um outro melhor e começa e tal. Aí eu decidi que em 2022 eu ia terminar todos os que eu não terminei. Não peguei nenhum livro novo para ler. E terminei, acho que 4. Uhum. Não consegui terminar todos ainda, mas é porque eu estudo, sabe? Legal. Grifo, leio, volto, anoto. Em dezembro, agora eu tô revisando todos os livros do ano. E aí tive uma sacada esses dias que eu vi uma pessoa postando, nem que é uma propaganda, na verdade. E aí falando que usar canetas diferentes para coisas diferentes, que é conceito, grifo com que é, isso aqui. Eu falei, nossa, eu vou fazer isso, cara. E aí todos os livros agora que eu tô fazendo de dezembro, que eu li no ano, eu tô pegando e estudando post-it aqui e tal, porque isso faz diferença. Também ler por ler, não é nada, entendeu? Agora, claro, uma coisa você retém, mas o importante realmente é você aprofundar ali um pouco disso, né? E falando em livro, que livro que você recomenda, que você fala, putz, esse livro aqui é chave para um empresário, para uma empresária, o que você fala, esse livro... Ai, eu não gosto dessa pergunta. Porque assim, Os 7 Hábitos é sensacional. Mais um empresário falando desse livro, hein? Mas é sensacional, tem que ler. Porém, vou te falar aqui, né? O Milagre da Manhã, já falei, sonho grande, meu sonho grande, tem que ler. Porque tem muito ali que você, missão dada, missão cumprida, ali aquilo é forte. Quem não tá pronto pro jogo, não lê. Não desce pro play, né? Tem que ler, tem uma história lá que eu acho muito legal. Que lá, quando os colaboradores davam 18 horas e ia embora, todo mundo começava a bater palma, porque, tipo, vai embora mais cedo, era 18 horas, entendeu? É uma coisa assim, fora do comum. E tá tudo bem, né, naquela cultura. Sim, porque depois o cara virou sócio, No ano seguinte, o que ficou até as 20, entendeu? Tá tudo bem. Eu não precisei fazer isso pra ser sócio, não. Ninguém bateu palma quando eu saí mais cedo. Tem uma brincadeira que diz algumas empresas, né? Se você não está disposto a vir no sábado, nem precisa voltar no domingo. Então, tem cultura de todos os tipos, né? Não. Mas o que eu digo, quando você falou lá de feedback, entender as pessoas, tem um livro que chama As 5 Linguagens do Amor. Falei dele ontem. E de verdade é pra quem é casado. Quem é casado não tem nada a ver com o negócio, mas tem tudo a ver. Você entender como... A gente já fez esse teste lá, né, Lê? Já usou isso, a gente já fez pra todo mundo lá. Qual que é o seu toque, né? Como que é a sua linguagem do amor? Então, assim, se a pessoa gosta de toque, você vai ter que fazer, tá tudo bem com você? Põe tudo assim, certo, né? Tal. A pessoa não gosta de toque, o negócio dela é assim, que bom que você veio, prazer em revê-lo, que bom que... A pessoa é presente, não precisa ser um presente caro, né? De repente é um guardanapo, olha, eu estive nesse lugar aqui, lembrei de você. E não é forçado. Na Ragu tem a questão do presente, né? Tem. Acho que a gente gosta de dar presente. Eu gosto. Vai ver que é a linguagem acho que é a linguagem do sócio, talvez. Mas eu lembro de lá, em alguns eventos, assim, algumas coisas que passavam. Não, aniversário dela hoje e tal, e tem não sei o quê, e tal, presente. Então, assim, é bem legal isso, porque não é toda empresa que tem essa cultura, e é bem legal isso que tem lá, né? Isso falou, às vezes não precisa ser, não é sobre valor, não é sobre cifrões, é sobre realmente, cara, aquela pessoa é importante pra gente, a gente quer, né, presentear aquela pessoa, né, de alguma maneira. Se a pessoa não é muito disso, cara, às vezes acontece, mas se é da cultura da empresa, né, de reconhecer, de presentear, tá tudo bem também. Então, é a cultura, falando, não tem certo e errado, né? Mas legal. Tem um outro livro também que eu acho que é interessante. A Coragem de Ser Imperfeito. Esse eu não li. E ela fala da vulnerabilidade. E eu sou uma pessoa chata, pra não falar assim. Na verdade, eu sou uma pessoa exigente, detalhista, é a forma bonita de falar, né? Não é eufemismo. Mas quando você aceita a sua vulnerabilidade, você se permite errar e você permite o erro do outro. Também, porque a gente é imperfeito, não tem, ninguém, só Jesus, né? Então, você dá
abertura para essa vulnerabilidade, vai ter dia que você não vai conseguir, vai ter dia que você vai ter que dormir até mais tarde, tem dia que você vai ter que dizer não para uma coisa que você quer dizer, que você se sente obrigada a dizer sim, e tá tudo bem. Mais uma pessoa, mais um empresário. Tá vendo? Eu começo a falar aqui, questão dos empresários profissionais começam a ser umas questões em comum ali. Então, tem dia que você não tá afim de fazer e tal, e a renúncia muitas vezes faz parte, porque existe algo maior ali que precisa ser alcançado e você tem que fazer. E às vezes você não tá afim, mas isso é importante. É, o quanto que você considera que o jogo da gestão como um todo, ali, quantos por cento você diria que é técnica e técnicas de gestão, de venda e tal, e quanto que é a psicologia da gestão, né? Quanto que é gerenciar às vezes, o emocional dos colaboradores, o seu, acalmar um pouco às vezes o cliente, ou não se sabotar, compreender que o líder, ele muitas vezes, muita coisa, muita tarefa, medo de tomar uma decisão. Então, existe uma questão de técnica, sim, no dia a dia e tal, mas existe uma questão psicológica. Quanto que você acha que é de cada um aí? Cara, porcentagem, não sei, de verdade dá vontade de falar que é 100%, né, o psicológico. Assim, o técnico ninguém vive. Mas é a maior parte ali, porque não adianta você ser o melhor, ter o melhor processo se você não tem o psicológico para dar continuidade conhece, àquele processo, né? Estabilidade emocional é tudo, né? A inteligência emocional. E que também não é fácil, né, Luiz? Não é fácil para o liderado, para você como líder. É muito autoconhecimento para você chegar no momento que você quer matar o processo ali, não as pessoas, mas chega uma hora que você... Às vezes as pessoas também... Você quer, né? Fala, não é possível que está acontecendo isso. Mas você tem que respirar fundo e falar, vamos começar de novo. Eu explico de novo, vamos fazer de novo. Eu vejo muito empresário, principalmente, e tá tudo bem, né? Tem fases, mas tem muitos empresários que eu vejo eles preocupados só com a técnica. Que só aquele curso que vai te explicar como vai processo, as pessoas e delega e tal. Mas a pessoa, ela não se cuida, ela não se olha, ela não tem um autodesenvolvimento, ela não lê nada ligado ao desenvolvimento, não tem um acompanhamento de um profissional, de um coach, de um terapeuta, de nada. E aí ela fica depois depositando toda aquela frustração dela no mais um curso, e mais um curso. E ela percebe que ela é viciada em cursos de técnicas, mas ela realmente não está percebendo que não é sobre isso. Eu lembro até hoje que eu sobre gestão do tempo sempre foi um tema que eu gostei bastante e tal. E aí, dentro disso, uma vez um mentor falou assim, cara, se a pessoa não compreender muitas vezes, estavam sobre psicologia, né? Ele falou assim, não adianta nada se a pessoa não compreender que se ela sabota no tempo, ela pode ter as melhores técnicas do mundo, de agenda, de divisão, de não sei o quê, mas se é dela, se ela tem uma coisa nela que não tá bem resolvida, às vezes com o pai, com a mãe, ou o parente familiar, não sei o quê, ela vai sabotar do mesmo jeito. E não adianta você ter 45 livros sobre isso que não vai adiantar. Né? Então, talvez se hoje você está tendo resultado, você está insistindo em alguma coisa, e venda, e mais técnica de venda, mais curso de venda, e consultoria de venda, e não está vendendo, talvez não seja esse o ponto. Talvez não seja aí. Às vezes pode ser até uma outra parte do seu negócio, mesmo como pode ser alguma coisa em você. Às vezes a pessoa tem vergonha de dar o preço. Às vezes o cara, na infância dele, ficava envergonhado de falar sobre dinheiro, e aí são crenças. Então, é uma questão a se pensar muito, muito importante que afeta ali os negócios. E aí, eu queria saber qual foi o último grande aprendizado que você teve, assim, você vê que fez a diferença na gestão dos seus negócios, que você falou, putz, eu li isso, aprendi, presenciei, às vezes, sei lá, algum familiar te passou esse insight, mas você falou, cara, isso aqui foi um aprendizado que fez a diferença para mim nos últimos tempos, assim. Eu estive recentemente num bate-papo e a gente estava conversando sobre, na verdade, foi um treinamento. E ele falava que cada um, não importa a diferença de onde é a sua largada. O que importa, o que te define não é o seu start, né, o seu momento de largada, e sim quem define aonde você quer chegar. E cada um tem sua história, né, Luiz? E eu vejo que em muitos momentos eu já estive melhor preparada, em outros eu me sinto o cocô do cavalo do bandido. E é verdade, você pensa, nossa, eu não sei nada em comparação com aquela pessoa, mas eu sei onde eu quero chegar. Então, nos nossos negócios, a gente já mudou o rumo algumas vezes. Não mudar assim, mudei o negócio, mas a gente inovou de formas diferentes. E a gente chegou num momento que a gente abriu para o novo, porque
define aonde a gente quer chegar. É muito maior do que onde a gente está. E às vezes você fica preocupado ali com eu vou desagradar fulano, eu vou desagradar, enfim, e essa pessoa, e não é isso que vai impactar aonde você quer chegar. Então, aonde você quer chegar? Então, eu acho que o aprendizado é esse, de você definir o que você quer para você. E não é assim, dependendo, não estou passando por cima de ninguém, né? Não é isso. Mas de acordo com os meus valores, de acordo com o respeito ao próximo que eu tenho, com amor ao meu trabalho, à família, à minha espiritualidade, como que eu vou fazer para eu chegar lá? E se precisar mudar o rumo, se precisar fechar as portas, se precisar mandar fulano embora, que às vezes é difícil, se precisar desfazer uma sociedade, a gente já passou por isso na nossa rede, e tá tudo bem, porque vale mais o que você, aonde você quer chegar, né? Os seus valores, o seu propósito. Então, quando você vive o seu propósito ali no seu dia a dia, os seus valores, é o que vale, independente do saldo da conta, né? Legal. E o que você, se fosse da ideia assim, né, se fosse um tweet para o mundo inteiro, assim, qual a mensagem assim que você deixa para os empresários? O que você vê que é uma coisa importante que você aprendeu e que faz muito sentido como um recado? Eu não sou muito dessas frases prontas, mas eu acho que é viva com amor o que você faz. Eu já até falei algumas vezes aqui, porque o amor ele completa muito todas as nossas, né, os nossos momentos. O momento eu, o momento família, o momento sucesso profissional, os amigos, porque você não vive sozinho, você não tá sozinho. O amor ele precisa de alguém, né? O amor ele não se basta, né? E então você precisa ter um ciclo de amizades, você precisa crescer, você precisa perdoar. Então, viva com amor. Agora, em algumas vezes é preciso bater também, né? Então tem que ter um não é porque amor, porque equilíbrio. tudo são flores, né? Não é isso. Tem que ter um equilíbrio na sua O amor carreira. exige que seja de vez em quando duro algumas pessoas, cara. Você precisa parar com isso, cara. Não dá certo, não vai por esse caminho, né? Exatamente. Mas é isso, Luiz. Nada assim muito, né? Mas Nossa, excelente, né? Mas é o que eu vivo. E não adianta vir aqui falar para você, faça aquilo que eu não faço, né? E quem me conhece sabe que eu faço com muita dedicação. Tudo que eu faço com comprometimento, porque eu amo o que eu faço. E se não tá amando, se não é isso que você quer, deixa pra lá. Vai para outro lugar, vai fazer, vai vender pulseirinha Nunca na antes de ser o praia, que você deveria né? ser mesmo. Se você é feliz vendendo lá na areia pulseirinha, tá tudo bem, né? Quero viver de artesanato, porque isso me faz feliz, quero fazer bolo. Eu ouvi ontem no rádio, eu vindo para cá, e para São José, e falava assim, qual seria a profissão que você gostaria de ser quando era criança e o que você é hoje? E tinha muita gente que queria ser PM, tinha muita gente que queria ser médico, arquiteto, e as pessoas falam assim, mas hoje eu sou feliz fazendo bolo. Muitas falaram, eu sou feliz sendo boleira, eu sou feliz sendo não sei o quê, eu sou feliz cuidando de animais, eu tenho um pet shop. Então, assim, faço muito melhor, porque às vezes você achava que você ia ser uma coisa, mas hoje você é realizado ontem eu tava com com uma outra. empresária que ela era superintendente de TI, uma coisa assim, e eu já tenho uma empresa de confeitaria mesmo. Ela e mais um, acho que ela tá fazem lá, faz confeitaria, tem bolo, tem pão também. Mas assim, isso. E ela tá super realizada com isso, né? Então realmente não tem esses apegos, assim, porque realmente a felicidade não tá muito no que dizem, né? É no que de fato faz sentido para você e o que a gente vive. Vanessa, gratidão demais por você ter aqui. Muito bom. Espero que vocês também tenham aprendido bastante aí com a Vanessa. A Vanessa com toda essa experiência aí, né? Desde na frente lá com a marmita esperando o Paulo até ser... Então, muito, muito bacana mesmo a sua história. Muito bom, obrigado por ter compartilhado. Eu que agradeço. Gratidão demais. O Luiz, ele é um livro ambulante, gente. Eu vou contar uma história do Luiz aqui. Tá gravando ainda? Deixa eu gravar, tá? O Luiz falou um dia que ele passou fome. Verdade. Gente, eu passei fome. Foi um dia específico. Foi muito difícil o meu estudo de... Era o MBA que você fez na França? Foi um mestrado. Quando eu fiz meu mestrado, teve um dia que eu tava com fome, mas eu tive que dormir na rua. E o Luiz, gente, ele é tão chato, tão metido, que ele tava fazendo isso na França. Aí a gente falou assim, mas conta, Luiz, conta, você morou na rua, o que aconteceu? Ele, eu passei uma noite na França, né? Onde que era? Lá na Torre Eiffel. Não. Aí, ó. Foi
eu tava passando mal um pouco já, porque eu tinha comido uma coisa que tava legal. Não, mas foi sério. E aí eu... hoje vira piada, né, assim, o negócio, mas não foi nada engraçado. Aí cheguei lá no aeroporto de Bouvet, na França, no aeroporto, e tudo, passagem low cost, paguei 50 euros naquela passagem, e tudo contado, etc. E eu ia com o resto, não tinha nem blusa de frio direito, ia comprar na Irlanda, que era mais barato que na França. E aí chegou lá, ia comprar um usado ainda, que era do amigo que eu tava indo na casa, que ele ia voltar pro Brasil, e aí eu até comprei dele até hoje. E aí eu fui, acabou que perdi o aeroporto fecha, um aeroporto pequeno, fechou, e na rua 10 graus, passando mal, vomitando, pedindo ajuda. Frio. Só que assim, França. daí o pessoal zoou, né? Passar na França é fácil e tal. Não sei se é fácil, mas foi um dia muito, nossa senhora, muito zoado. Mas valeu a pena, né? Valeu a pena. Muito chique esse mestrado na França aí. O Luiz tem uma história linda de ler livro desde os 15 anos, dos 12 anos, né, 15, Luiz? 15. Insistentemente. Eu gosto. Muito Acho que bom. faz a diferença que você falou. A gente ter acesso a conhecimento, ao estudo, assim, e te aplica e já obtém, e compartilha e ajuda. A própria essência do Empresários Pro, essa questão de compartilhar, tá aqui compartilhando, tá tudo ligado. Então, eu me vejo muito como um canal pelo qual o conhecimento passa e possa contribuir com outros. No meu caso, meu propósito é muito ligado a empresários que possa contribuir dessa maneira. Então, é só um veículo, me vejo como um veículo, entendeu? Para isso. Um veículo de alta potência. Se Deus quiser. Gratidão. Gratidão. Valeu, pessoal.